Capitólio, este episódio com esse acidente, o que ele traz de lição para vocês? Olá pessoal, saudações a todos. O que acontecimento trágico em Capitólio traz como lições para vocês? Me acompanhe aqui. Oi, você está aqui? É isso aí pessoal, nós temos aqui a presença ilustre do amigo voador aqui. Mas vamos lá. O que Capitólio traz como lições? Tivemos aí no começo do ano um acontecimento muito trágico, onde pessoas estavam se divertindo, não foram para lá para morrer, mas infelizmente aconteceu um acidente, muitos saíram com vida, mas boa parte, inclusive quem não estava lá, está com uma má impressão, estão assustados, estão assim, com uma má impressão, vamos usar essa palavra. Mas realmente tudo isso aí traz uma grande lição para nós. Os acontecimentos ou eles vêm pela dor, para trazer realmente um aprendizado, ou vêm pelo amor. Esse infelizmente veio pela dor e mexeu muito com a população. Mas vamos parar para pensar. Como que está a sociedade hoje? Não estou julgando ninguém antes de mais nada. Só quero que vocês pensem que algumas profecias elas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Mas quem fez essas profecias? Quem falava sobre elas? Os antigos, que entendiam como as pessoas funcionavam. E eles tinham uma coisa chamada observação. Isso foi passado pelos antepassados, pelo patriarcado, e ultimamente não tem sido passado isso para a sociedade. Pelo contrário, tirando eu e outros canais que falam sobre isso, a grande maioria ensina que as pessoas podem tudo. É o momento da experiência, é o momento que você tem que viver o aqui ou agora. Diferente do comportamento dos povos antigos, onde tinha uma tribo para preservar, e muitas vezes o pai não podia morrer porque ele era o sustento de toda a família, e ele tinha que levar aquele sobrenome adiante, aquela raça adiante. Então, a raça humana era muito forte nesse ponto, em preservar alguns detalhes. Então não se via essas idiotices, idiotices que eu digo do tipo, eu quero desafiar a lei da física. Eu quero ser igual o super-herói que tem lá no quadrinho animado, no desenhinho, aquelas coisas. Não existiam essas coisas. Pelo contrário, era um comportamento até, entre aspas, careta, mas um comportamento de preservação. E aí nós temos então esse episódio para que revele para onde a humanidade está indo. Por que não há um episódio isolado? Esse apareceu, mas constantemente algumas coisas estão acontecendo e acho que vão acontecer com mais frequência. Então, eu pus aí um vídeo, recentemente, mostrando ali sobre a questão das cachoeiras, sobre a questão da cabeça d'água, para vocês prestarem, Muita gente não tem essa atenção, e muita gente acaba achando que tudo está normal, e não está. Com a natureza não se brinca, e com a vida menos ainda. Independente da sua crença, se tem vida depois da morte, se a gente vai se reencarnar ou não vai, o que eu tenho certeza é que nós temos essa vida, e deve ser vivida, porque é a nossa expressão como ser humano, é essa materialidade. E para que a gente viva, a gente precisa preservar a vida. Então, às vezes eu tenho aberto alguns comportamentos meus aqui nos vídeos, e são comportamentos esses que eu aprendi com os antepassados e me trouxeram vivo até hoje. Por isso que eu fui em vários locais no mundo, viajei, conheci locais incríveis, convivi com povos incríveis, mas não era tão fácil assim, E foi uma época pior ainda do que hoje, onde não se tinha acesso. Mas estou aqui, graças a Deus. E graças a todo esse conhecimento passado de Deus para essas pessoas antepassadas. Mas hoje, pessoal, a gente tem esses vídeos aqui, que eu vou postar, vou colocar aqui para vocês verem. E vocês vão perceber como age um ser humano em situação de pressão. Como que são essas atitudes onde o ser humano sozinho ele é de uma maneira, mas em grupo ele é outra. E esse fato tem sido comprovado pela história.
Eu me recordo quando eu estava aprendendo a voar, eu tive contato com os pilotos de helicóptero que foram heróis no Joelma. Quem se recorda do Joelma? E lógico, né, com eles a gente conhece os bombeiros que participaram ali do salvamento. E aí as histórias que eles contam, né, são histórias assim extremamente dramáticas, deles abrirem portas e terem diversas pessoas ali socadas, né, pessoas ali que riscaram parede para tentar fugir com as unhas, um episódio da telha, né, que eles levantaram a telha e estava sempre cheio de cadáveres ali queimados. E realmente, né, a própria história revela, né, os antigos viam isso, até em exércitos usavam essas estratégias para levar o povo para um canto só, que é um comportamento de manada mesmo, um comportamento de boiada. Então sozinho a pessoa ela tem uma atitude de sobrevivência, mas em grupo ela é levada a fazer aquilo, mesmo que ela não queira, porque o pânico é instalado. Vocês nunca brincaram na escola de bater o pé, de meninas gritarem com medo e de repente é uma barata que saiu voando ali na janela porque é dia de calor, mas parece que está entrando ali um gigante, né? Está entrando um fim do mundo. Vocês já viveram isso, né? Às vezes é o fim do mundo e não é uma baratinha, é uma borboleta. Então o comportamento humano leva à loucura quando está em grupo. Então nós temos essas nuances aí que eu quero comentar nesse vídeo. O que acontece lá, vocês verão que a hora que cai um pedaço do cânion ali, aquela pedra, muita gente sai que nem louca com o barco, tem até um barco ali que bate no outro, e tem um relato dessa pessoa também que fala o que aconteceu. O que eu falo para vocês é uma coisa absurda, né? Que o ser humano precisa abrir os olhos, porque esse comportamento de manada é perigoso. E na hora de um acidente é que a gente vê que é mais perigoso ainda. Ó, dá uma acompanhada no vídeo que eu continuo aqui a explicação. Quando a gente percebeu que as pedras estavam caindo, a gente pediu pro piloto dar a volta, né? Ele conseguiu dar a volta, mas uma pedra atingiu ele desmaiou. Foi o que ficou mais machucado. Muita gente. Eu nunca pensei que eu fosse passar uma situação dessa, coisa de filme, né? É assustador. É um troço desesperador, a luta pela vida, porque muita gente bateu na nossa embarcação para fugir, né? Teve embarcação passando por cima das pessoas caídas na água, e muito triste mesmo. Mas mais uma vez eu agradeço a minha vida pela vida da minha família, né? Que Deus tenha piedade das pessoas né, das famílias que perderam seus entes aí. Mais uma vez eu me considero minha filha preferida de Deus. Lamento profundamente pelas pessoas que estavam lá, muitas crianças, muita gente. E é isso. E aí? Assistiu o vídeo? O que você tem a dizer? Hã? Então, pessoal, o que você quer dizer? O que você achou? Hã? Lá com seus bandos vocês fazem isso para fugir? Hein? Hã? Bom, então assistiram o vídeo aí, e aí vocês perceberam que a coisa é mais séria do que a gente imagina. Mas para chegar nesse estágio, né, a gente precisa entrar no começo da conversa que eu falei para vocês, que o ser humano não está tendo mais limite. Né? O ser humano ele olha assim para a natureza, ele fala, eu posso tudo. Eu posso tudo. Né? Eu posso voar, eu posso pular. E ali era um episódio onde as pessoas estavam passeando, né? Não vou julgar, mas não sei porque os barcos estavam tão próximos daquela queda d'água enorme, com um dia de chuva, e aquela rocha, né? A areia, sei lá o que é aquilo, né? Parece um pedaço de terra, já estava trincado há muito tempo. Né? Tem aqui até essa foto de 2012, não sei se é real ou não, mas fala sobre isso. O que eu posso dizer é que quem é da área ali deve lembrar, né? Que ali o cânion não existia. Ele existiu porque houve uma inundação de uma barragem, que se não me engano acho a barragem de Furnas, e encheu de água. Então a terra está tudo solta ali, ela vai cair mesmo. Né? Isso até quando passa uma máquina na rua, depois você percebe que o barranquinho começa a desmoronar. Agora pense isso em proporções gigantes como aquele local.
E houve um aviso, né? As pessoas estavam gritando, oh, sai daí, não sei o quê. E houve até uns pedacinhos de pedra caindo, mas tinha o maior aviso de todos, chovendo e tudo mais. Porque as pessoas estavam tão próximas daquilo? Porque elas estavam tão próximas? Para desafiar a natureza, mostrar que pode tudo? Só que tinha pessoas ali que provavelmente nem estavam cientes do perigo, estavam confiando no povão. E é assim que a gente tem visto constantemente, né? Um grupo de pessoas vão lá, fazem a loucura, se der certo, oh, olha aquela foto legal, nossa, vocês foram para lá, que aventura, né? É caverna, é topo de prédio, é montanha, é escalada, é paraquedismo, é rafting, né? É tudo, bungee jump, mas quando dá errado, aí vira tragédia. Isso vocês têm que começar a aprender como lição. Sejam mais preservativos na vida, né? Comecem a ter essa preservação no seu coração, porque nós estamos vivendo num mundo que é por conta e risco. As pessoas mais sérias são poucas agora no mundo. A gente está vivendo um mundo agora da aventura. Muitas vezes a pessoa está embriagada, está loucona, quer grana, todas essas coisas. Ou quer só o desafio mesmo, que já foi incutido na cabeça que ela pode ser um super-herói, ela pode sair voando. Né? Então, você tem que começar a pensar mais nisso. Recentemente houve um caso de uma pessoa conhecida, o casal recebeu um voucher de pular de paraquedas. Presente de bodas, não sei do que lá que o casal estava fazendo, e recebeu o voucher. Imagina, pular de paraquedas. Eles não são do ramo, a esposa morre de medo de avião, né? Mas aí eles falaram, ó, se vocês se amam, vocês têm que se amar na altura. Não sei nem o que aconteceu, né? Parece que eles pularam, mas foi assim uma experiência dantesca. Mas é um exemplo, né? A pessoa não é do ramo, ela quer fazer aquilo. Eu não duvido que pessoas que estavam lá no barquinho eram pessoas que às vezes nem sabiam nadar, que não tinham experiência com a água, que estavam lá, tinham medo de barco, né? Mas vamos, toma um draminha aí, tudo certo, beleza, vai passar um enjoo. Não dá, pessoal, vocês têm que ficar alertas com tudo, com essas viagens, com todas as coisas, né? Vocês viram que mesmo, né, tinha uns barqueiros ali que estavam mais longe. Não estavam, foram lá, talvez porque tinha que ir mesmo, porque o povo estava querendo ir, né, com essa crise toda aí, né? As pessoas estavam desesperadas de viajar, mas alguns tiveram uma atitude mais prudente, né, mais preservadora, ficaram longe. Mas outros, não, estavam ali embaixo, bem próximo daquela coisa. Então isso aí mostra dois episódios muito sérios, né? O primeiro, né, que eu estou falando, que é essa aventura humana, que é ensinado nessa conta de mais e de menos, que o ser humano pode tudo. Então, se você não é do ramo, vai lá, né? E eu sei que antigamente nós fazíamos coisas que nós tínhamos integração com elas, né? Ah, eu gosto de voar, então vou aprender a voar. Você aprender com os melhores, com os tops, né? Com as pessoas que tinham realmente experiência naquilo. Porque a experiência não vinha de internet, a experiência vinha do dia a dia. Tá? E né, eu gosto de mergulhar, você aprendia a mergulhar com as pessoas melhores, você não fazia um cursinho de barco, de batismo, cair ali na água e beleza. Né? Então as coisas eram muito mais sérias. Hoje, a pessoa não sabe mergulhar, não, enfia os snorkel na boca, aí afunda, aí você aprende na hora. A pessoa não sabe cair de rafting, não, a gente vai fazer um cursinho rápido aqui de 1 hora, já sai especialista. Né? Quem viaja o mundo sabe que tem umas loucuras dessas aí. Né? Tem apresentador que mostra que põe um escafandro na cabeça e vai entrar para o fundo do mar. Não tem perigo. Não tem, até que as coisas funcionem direitas. Né? A hora que a coisa dá errado, aí sai besteira. Eu falo por experiência própria. Né? Já aconteceram episódios comigo, né, nessas questões de aventura, e por eu estar preparado, eu estou vivo. Até as pessoas falam, nossa, mas nunca aconteceu isso comigo. Mas comigo aconteceu. Né? Nem vou citar aqui, mas só para vocês terem ideia, por experiência minha. Nem quero aprofundar muito para não ficar extenso esse vídeo.
Mas é justamente isso. Estude o que você vai fazer. Se aprofunde, faça a coisa que você gosta. Gostando, você já tem um certo respeito, né, por aquilo. A natureza, você não ganha dela, ela ganha de você sempre. Mas uma vez que você já tem uma certa intimidade, parece que você não atrai coisas erradas. Já percebeu aquela coisa que vai a pessoa com a nuvem em cima, ela é forçada a fazer algo e as coisas dão tudo errado? Tem isso também. Atrai energias ruins, né? E aí a pessoa depois vai falar, tá vendo? Não queria ir mesmo. Não vá. Fique em casa sozinho. Eu já passei por isso também. Ah, todo mundo foi para um lugar. Eu não queria ir lá. Depois volta, todo mundo fala, nossa, foi horrível ali, né? Se eu tivesse ido, talvez falaria como todo mundo fala. Ah, foi horrível, hein? Realmente. Bom, nós temos assim episódios desses super-homens aí a todo momento. Olha que recentemente, depois do episódio de Capitólio, um pessoal foi fazer escalada numa montanha. Lá na Serra do Cipó, também em Minas. Tá chovendo. Além de estar escorregadio, há mudanças de tempo. Estamos em pleno verão no Brasil, né? Trovoadas acontecendo a todo momento, mudanças rápidas para criar CB, né? Que são aquelas nuvens enormes de raio, né? Mas as pessoas subiram, né? E aí levaram um raio na cabeça. Um acidente aí também. Não estou julgando, só estou falando para vocês, prestem atenção. O mundo não é mais o mesmo do que antes. Né? As pessoas elas não estão tendo esse respeito. Parece que tudo pode e nada pode. Não adianta depois pôr a mão na cabeça e falar, ah, meu Deus, isso não vai longe, no trânsito está assim, né? No dia a dia está assim. A pessoa tem que subir um negócio, ela não tem segurança, ela vai fazer aquela loucura, vai limpar a casa, sobe em cima de cadeira plástica. Sabe, coisas assim bobas, mas está acontecendo. E agora a segunda parte que vocês têm que entender. Se todo mundo está fazendo algo, vá para o outro lado. Não entre nessa onda todo mundo, porque aglomerações hoje são um grande perigo. O ser humano sozinho, ele é um jeito, em grupo ele é outro. E esse episódio mostra claramente, mais uma vez, como é esse comportamento grupal. E não é só para passeios, né? Mas para tudo. Atitudes, o seu cotidiano. O que todo mundo está fazendo, muda. Né? O que a crítica está falando, muda. Vá sozinho. Garanto para vocês que será muito melhor. Mas sozinho com consciência, sozinho com aprendizado, com sabedoria, com respeito. Né? Então, a terceira lição é justamente isso. Coloque esses ingredientes. Né? O ingrediente da pessoa respeitar a vida, respeitar o próximo, entender que você não pode ter acidentes, que muitas vezes um acidente você não volta mais. Imagina quebrar uma perna. Entender que você tem limite. Né? Não adianta você falar, oh, tem uma caminhada ali, nós vamos subir a Serra do Mar, tá, legal. A caminhada quanto que é? Ah, a caminhada são só 5 km, tá, mas são 5 km assim, a pessoa ela só anda na casa dela de elevador, e aí? Vai arranjar pra cabeça. Você gosta de Serra do Mar? Outro dia mesmo eu recebi um vídeo de uma pessoa de bicicleta andando sobre uma ponte, né? Mas uma ponte férrea. Você sabe como é uma ponte férrea? Ela não tem asfalto embaixo, ela não tem um lado para pedestre. Ela é uma armação de ferro, né? Tem os dormentes, mas ela é tudo vazada. E a pessoa passando ali na Serra do Mar com aquela bicicleta. Tu. Dá certo, mas se der errado, onde ela vai se agarrar? Tchau. Né? Então, são exemplos. Então... E uma outra lição que foi mostrada durante esse episódio, durante esse acidente, ela é muito clara. Vocês devem ter visto os vídeos que estão passando pelas redes sociais, quando no momento que a pedra começa a se movimentar, que há o desprendimento, as pessoas começam a gritar, sai daí, não fica aí, sai, e são berros mesmo. São pessoas berrando, aquele volume de água aumentando, as pessoas parece que já percebiam que o volume de água iria para o outro lado, mas é incrível, se vê claramente, nitidamente, as embarcações com outras pessoas gritando ao redor daquelas embarcações que hesitavam, né? Que continuavam lá
por algum motivo, sem perceber o perigo ou sem se atentar a esse perigo. E na Bíblia nós temos muitos episódios que falam justamente sobre essa questão de ouvir. Eu poderia falar bastante sobre episódios bíblicos, passagens bíblicas que falam justamente sobre ouvidos. Tem muita coisa. Mas tem duas passagens que são bem interessantes que eu quero mostrar para vocês. Uma delas é Mateus 10, onde tem a questão do discurso de Cristo. E aí o povo fala para ele, por que fala por meio de parábolas? Bem interessante. Por que se fala por meio de parábolas? As pessoas não imaginam, mas muitas vezes as circunstâncias ao redor elas não são tão evidentes. E você precisa um discernimento, você precisa estar atento aos sinais para perceber a história verdadeira. A outra passagem é Mateus 13, versículo 15, que fala justamente quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que ouvidos que são esses? Quais ouvidos são esses? Nós temos ouvidos para quê? Para ficar ouvindo baladinha, para ficar ouvindo funk, para ficar ouvindo as idiotices, gente dando risada, a futilidade? Ou o ouvido também é um órgão sensorial para que possa nos proteger? Mas se você não estiver conectado com a sobrevivência, não estiver conectado com o valor à vida, pouco vai ter valia você ter o ouvido. Você estará ouvindo porcarias. É o que acontece com boa parte da população. Boa parte do povo não está nem aí com nada. É só o momento presente, são só as coisas profanas, são só as idiotices que são ouvidas, transmitidas, faladas. E o ouvido, ele não serve só para perceber barulhos, mas sim para captar a verdade, que muitas vezes não está na nossa visão, não está nas nossas mãos, mas está no ar, ao nosso redor. E por onde se transmite o som, se não pelo ar? O som transmitido pelo ar é o que as pessoas ouvem, são as vibrações das ondas sonoras, são ondas de ar. Incrível que pareça, pouca gente talvez não ponha isso na conta. Quando você percebe que nos vídeos, muita gente está com o som alto ali nas embarcações. Se no vídeo que a gente está vendo, bem distante, o som já está alto, imagina ali na embarcação. Imagine que eles estão num cânion, onde é um paredão que não é tão duro assim, provavelmente, porque ele está esfarelando, e essas ondas de som, elas começam a bater nesse paredão. Elas vão reverberar com frequência. Quantos de vocês já moraram em casas que são perto de ponto de ônibus, perto de ruas mais movimentadas, e você percebe claramente quando o ônibus passa, ou algum veículo passa, que vibra a casa? Não é só o peso do veículo, é a vibração de um motor mais forte, que tem um ruído mais forte. Tem casas que chega a até soltar coisas da parede com a vibração do som. Quantos de vocês já não escutaram aqueles sons funk que passam nos carros, aqueles carros com som no último, aquele som horrível, estridente, e fica aquela caixa de subwoofer, aquela caixa vibrando, e o som parece que não sai mais do ouvido. Ou motos que passam com escapamento estridente. Agora pensa numa situação daquela, que você tem a água embaixo, você tem as paredes do cânion, parede ali das montanhas em volta, e você tem as embarcações fazendo barulho com seus motores, as pessoas gritando. Será que isso não contribuiu para que realmente acelerasse muita coisa em pouco tempo? Então são essas coisas que as pessoas esquecem, que se nós temos ouvidos, que ouçamos. Ouçamos o quê? As coisas realmente ligadas à nossa sobrevivência, à nossa evolução, ao nosso despertar. Eu não estou falando que você não deve ouvir músicas, que você não deve ouvir as coisas, mas aprenda a ouvir. Há momentos para tudo. Ali é um campo inóspito, ali é um campo que não é a sua vida, não é a sua mesa de escritório, não é a sua sala, não é a sua cozinha. Ali é um ambiente em que você tem tudo acontecendo. Você tem a água que pode afogar, tem a terra do lado, tem embarcação, tem pessoas. Embora seja um momento festivo, um momento de comemoração, são nesses momentos que as pessoas abrem a guarda para que o mal entre, para que o mal tome posse. E numa dessas, muitos inocentes se perdem. Outros estavam lá longe, prestando atenção, com ouvidos, com visão, com todos os sentidos atentos, e estavam avisando. E é um episódio muito parecido com os dias atuais, em que algumas pessoas distantes dessa loucura que o ser humano está vivendo, estão falando, olha, não faça assim, não faça tal coisa, preste atenção, não é bem assim.
Mas não, as pessoas estão entretidas com as propagandas, com coisas aí que têm um motivo, né? Elas estão envolvidas com a divulgação de algum produto, alguma pessoa, não estão envolvidas para salvar as pessoas. Muitos meios de comunicação não têm amor às pessoas, não tem essa função de cuidar de você. Presta atenção, muitos meios de comunicação são apenas para vender, para fornecer coisas aí para serem vendidas, para divulgar uma marca. Mas as pessoas ainda acreditam que lá eles são mais preocupados do que um pai, do que uma mãe, mais preocupados do que alguém que te ama. Então a gente tem uma multidão hoje, né, uma população dividida. Boa parte está encantada com a flautinha tocando e seguindo, né, o tocador de flautas. E uma outra parte está lá, alerta, avisando. Vem pra cá, sai daí, não faça isso. Presta atenção no que você está fazendo. Mas as pessoas insistem a ficarem encantadas. E outra passagem que eu posso ligar com essa seria Apocalipse 2, versículo 7, quando fala claramente, né, o resumo de tudo isso que eu falei para vocês. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quando ele declara às igrejas, a igreja é o seu corpo, é o seu templo, é isso que ele quer dizer aqui. Então quem tem ouvido, compreenda o que o Espírito fala à igreja, ou seja, o que o Espírito fala a você. O que está sendo falado? Você, quando vai numa loucura dessa, numa balada, numa bagunça, ou quando você quer fazer uma coisa de teimoso, de teimosa, você depois fica bem? Ou bate aquele arrependimento? Ou bate aquela tristeza? Ou sente-se isolado, sente-se abandonado? Ou aquela dor no corpo, aquela dor de cabeça, aquela vontade de dormir? É justamente isso. Porque você não escutou o Espírito. Você simplesmente quis fazer da sua cabeça. Você não respeitou a sua igreja. E ela está pagando preço agora. Mas se você perceber essa linguagem, essa informação, a palavra é muito clara. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Novamente é uma grande metáfora, mas tem muito significado. E aí vocês, cada um tem a sua interpretação para entender o que eu estou falando aqui. Acho que cada história é sua história, cada sina é sua sina. Presta muita atenção em tudo isso que eu estou falando. Essa terceira lição é justamente preservar a vida. Essa terceira lição é vá, mas faça com toda a segurança, né? E saber que uma aventura às vezes não vale a pena. Às vezes vale a pena realmente você entender, né? Faça o que vale a pena. A vida é muito curta. E a vida, ela passa bem rápido, né? Você não acha? Você não acha que a vida passa rápido? Hã? O que você acha? Hã? Fala pra mim o que você acha. Ah? É isso aí, pessoal. Com os comentários aqui do nosso amigo, encerrando esse vídeo, fica essas lições para vocês. Honrar a todos, um grande dia e que a vida vale a pena e que, sobretudo, tudo vale a pena. Ou vale a galinha inteira? Só a pena? Tchau, pessoal. Arrivederci. Tchau.